Welcome to One More English Class. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. A aula de hoje é sobre como pronunciar corretamente o TH em inglês. Think, that. Como pronunciar como um nativo da língua. Eu sou Maurílio, esse daqui é o meu amigo Canguru. Eu moro na Austrália desde 2016. E eu passei por esse mesmo processo de aprendizagem que você está passando no momento. Então eu quero poder ensinar tudo o que eu aprendi para que você atinja a sua fluência no inglês também. Então vamos começar a aula. TH, gente. Existem duas formas de pronunciar o TH em inglês. Existem dois fonemas diferentes. Então a gente vai começar pelo primeiro aqui, que é assim que a gente simboliza o primeiro fonema, e depois a gente vai pular para o segundo. E eu vou dar bastantes exemplos. I'll give you plenty of examples so you can learn and practice. Eu vou dar bastantes exemplos para que você aprenda e pratique bastante. E antes a gente começar, uma dica bem importante: you have to practice a lot. You have to speak out loud. Vocês têm que praticar bastante. Vocês têm que praticar em voz alta, tá? Pensa num bebê quando aprende a falar. Aprende repetindo, falando, tá? Então, essa aula aqui é uma aula que vocês têm que praticar a fala mais do que vocês praticam a escrita, tá? É uma aula falada. Então, eu quero, por favor, que vocês repitam tudo que eu falo. Beleza? Vamos lá com os nossos exemplos. O primeiro exemplo aqui, desse primeiro fonema, é o think. Think. Então, esse fonema é um fonema que ele não é vocal. O que isso significa? A gente está usando só o ar, não está usando a nossa voz para pronunciar. E o jeito que eu assimilo ele, que fica bem fácil, é como se fosse um F, mas com a pontinha da língua entre os dentes. Só a pontinha da língua, gente. Não é a língua inteira, é só a pontinha da língua, tá? Então assim, pensa falando think, um F, mas com a pontinha da língua entre os dentes. Think. Think. Repitam bastante. Vamos para o segundo exemplo. Que quanto mais exemplos eu der, mais fácil vai ficar, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo. Thank you. Thank you. Obrigado em inglês. De novo. Pensa como você falando um F, mas com a pontinha da língua entre os dentes. Think. Thank you. Então, só para deixar registrado, esse think é o verbo pensar em inglês, tá? Então, dando mais 3 exemplos. Repitam aí comigo, gente. Por favor. 3 em inglês. 3. De novo. Pensa como a gente falando free, um F, mas com a pontinha da língua entre os dentes. 3. Próximo exemplo. 1000. 1000 em inglês. Pontinha da língua entre os dentes aqui, gente. 1000. Próximo exemplo. Thumb. Thumb. Daí você pode me perguntar, mas tem um B. E o Bzinho aqui, ó, você não pronunciou o B. Em inglês, esse B é mudo. Não é o objetivo da aula, mas só para você saber. Então, a pronúncia dessa palavra, daqui é o polegar, é thumb. Thumb. Beleza? Tá. Esses exemplos que eu dei foi com TH no começo da palavra. Agora eu vou dar os exemplos, tá? Esse mesmo fonema,
mas com TH no final da palavra. Então a gente tem path, path. Tá vendo que é só o ar? Eu tô fazendo esse fonema só com o ar saindo da minha boca. Path. Path significa caminho, o caminho em inglês. Month. Month é mês, tá? O próximo exemplo. Teeth. Dentes, no plural, tá? South é o sul. A gente está acostumado com essa palavra, né? Então, eu coloquei esses exemplos de propósito aqui porque eles têm o TH no final da palavra e a pronúncia é do mesmo jeito, tá bom? Vamos agora partir para o outro fonema, tá? Esse fonema é ainda o TH, mas é um fonema que é um pouquinho diferente. Então, vamos colocar o primeiro exemplo. They. They. Aqui, ó. They. De novo, eu tô com a minha língua, a pontinha da língua entre os dentes, mas tem uma diferença. Esse é um fonema vocal. Então, estou usando minha voz para criar esse fonema, para criar esse som. E o jeito que eu assimilo legal esse fonema é o seguinte, ele é como se fosse um D, day. Voltando aqui. É como se fosse um D mais um V. D mais um V com a ponta da língua entre os dentes. Tá? Então, o que eu significo, o que eu quero dizer com isso? Entre os dentes. O que eu quero dizer com isso, gente? They. 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 Tenta falar um D e um V ao mesmo tempo com a pontinha da língua entre os dentes. Tá? É isso que eu quero dizer. They. They. Nosso próximo exemplo é uma palavra bem popular. The. The. E pode ser they. The. Dependendo da pessoa, dependendo da velocidade que você está conversando, você vai falar ou the ou the, tá? Então, voltando aqui, eu vou colocar tudo aqui na próxima página para ficar mais fácil de visualizar. Tá, the. Mais outros dois exemplos, bem comum em inglês. This. 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 That. Então, de novo, assimila esse fonema como se fosse um D e um V. That. That. Mas agora com a ponta da língua entre os dentes. That. Beleza? Pratica bastante, pessoal. Repita, repita. E agora eu vou dar um exemplo com o TH, esse mesmo fonema, mas com TH não no começo da palavra, mas no meio da palavra. Palavras muito comuns, tá? Então vamos lá. Father. Pai. Brother. Irmão. Weather. Tempo. Previsão do tempo. Weather forecast. Another. Um outro. Together. Junto. Então, together.
é a mesma coisa. A palavra vem no meio, desculpa, o fonema está no meio da palavra, mas a gente vai pronunciar do mesmo jeito, tá? Então é o seguinte, galera, resumindo a aula, 2 fonemas diferentes, 2 sons diferentes. Ah, mas como que eu sei quando usa um e quando usa o outro? Praticando, repetindo, estudando. You have to practice a lot. Você tem que praticar bastante. It's very important. É muito importante que vocês pratiquem. O inglês, gente, é uma língua que vem com a prática, tá? E é só assim que você vai saber quando que usa um, quando que usa outro. Praticando bastante, tá? Se você aprendeu alguma coisa nessa aula, se você curtiu essa aula, por favor, deixa um like aí no vídeo. E se ficou alguma coisa que você não entendeu, faz uma pergunta nos comentários, que eu vou, com muito prazer, responder para você. Então, muito obrigado. Thanks a lot. Thanks. Thank you. Viu só? E te vejo na próxima aula. See you next time.